Você já sentiu que existe um momento em que a mente de um homem fica completamente aberta, vulnerável, e tudo o que ele reprimiu durante o dia começa a aparecer nos sonhos? O que quase ninguém te conta é que existe um comportamento simples, silencioso, que ativa exatamente esse estado. E quando você faz isso à noite, você não força nada, mas planta uma imagem que a mente dele repete sozinha, de novo e de novo, enquanto ele dorme. Neste vídeo, você vai entender como certos gestos e microcomportamentos noturnos ativam os mecanismos mais profundos de apego na mente masculina. Aqueles que fazem uma mulher continuar aparecendo nos pensamentos dele mesmo quando ele tenta desligar. Você vai descobrir por que o cérebro repete rostos, vozes e presenças específicas durante o sono. Como isso cria vínculo emocional sem conversa, sem cobrança e sem jogos. E por que, quando você usa isso do jeito certo, ele começa a associar descanso, conforto e desejo exatamente à sua imagem, mesmo sem perceber. Existe um motivo muito claro pelo qual certos pensamentos aparecem quando tudo fica em silêncio e o dia finalmente acaba. Durante o dia, a mente de um homem está ocupada em resolver problemas, lidar com pressões, responder ao mundo. Mas à noite, quando ele deita e não precisa mais performar, a mente entra em um estado diferente, mais sensível, mais associativo, mais emocional do que racional. É nesse momento que o cérebro começa a revisitar aquilo que teve impacto emocional real. Não aquilo que foi mais lógico, mas aquilo que foi mais sentido. E é por isso que algumas mulheres aparecem nos sonhos, nos pensamentos antes de dormir e até naquele vazio estranho quando ele apaga a luz e fica olhando para o teto. O filósofo Arthur Schopenhauer dizia que grande parte do que sentimos não nasce da razão, mas de forças internas que agem sem pedir permissão. Em outras palavras, a mente acha que está no controle, mas quem decide o que fica gravado de verdade é a emoção associada à experiência. E isso é importante porque muitas mulheres acreditam que para serem lembradas, precisam falar mais, cobrar mais, explicar mais, se mostrar mais. Quando, na verdade, o que fixa uma presença na mente é a sensação que aquela pessoa deixa, não a quantidade de palavras que ela usa. Você já percebeu como, às vezes, alguém pode ficar na sua cabeça sem ter feito nada grandioso, sem discurso, sem promessas, sem cenas dramáticas, apenas pela forma como você se sentiu perto dessa pessoa? É exatamente assim que funciona do outro lado também. O cérebro cria atalhos emocionais. Ele começa a ligar a imagem de alguém a sensações de alívio, conforto, curiosidade, acolhimento ou até saudade. E quando esses atalhos se formam, a mente repete. Repete quando está cansada. Repete quando está em silêncio. Repete quando sonha. Muitas mulheres entram num ciclo perigoso. Quanto mais gostam, mais tentam controlar a situação. Querem resposta rápida, confirmação, atitude imediata. Só que isso ativa no homem um modo de defesa, de pressão, de responsabilidade. E o cérebro, quando se sente pressionado, não associa a pessoa ao descanso, mas ao esforço. À noite, ninguém quer esforço. À noite, o cérebro busca aquilo que representa refúgio emocional. Aquilo que não cobra, não exige, não julga, mas simplesmente existe como uma presença segura na memória. E aqui entra algo que quase ninguém fala. O apego mais forte não nasce da intensidade, nasce da familiaridade emocional, da sensação de me sinto eu mesmo perto dessa pessoa. Quando isso acontece, o cérebro passa a repetir aquela imagem automaticamente, porque ela vira um ponto de estabilidade interna. Não é sobre obsessão, é sobre associação emocional. E associação é algo que se constrói muito mais pelo jeito como você reage, pelo clima que você cria, pela forma como você se posiciona,
do que por tentativas diretas de chamar atenção. Talvez você já tenha vivido algo parecido. Um homem que parecia distante durante o dia, mas que voltava à noite, mandava mensagem tarde, parecia mais sensível, mais aberto. Não é coincidência. É o momento em que as defesas caem e o que sobra é o que foi emocionalmente marcado. É nesse espaço que se forma a ligação silenciosa, aquela que não precisa de conversa longa, nem de explicações, nem de declarações. Apenas da repetição de uma sensação interna. Quando uma mulher entende isso, ela para de tentar competir por atenção e começa a influenciar por presença emocional. E isso muda tudo, porque a mente masculina responde muito mais a estados emocionais do que a discursos. Ela responde ao que é simples, previsível emocionalmente e confortável, não ao que é tenso, confuso ou cheio de expectativas. E é exatamente por isso que certas atitudes feitas no momento certo, da forma certa, criam um tipo de impressão que se repete sozinha na mente dele. Não porque você forçou, não porque pediu, mas porque o cérebro associa você a um estado emocional que ele quer revisitar. E quando isso acontece, você começa a ocupar um espaço que não depende mais de esforço consciente da parte dele. A lembrança simplesmente aparece. No próximo passo, eu explico qual é o tipo de comportamento noturno que ativa esse mecanismo de associação emocional e por que ele funciona muito mais do que mensagens longas, conversas profundas ou tentativas de criar ciúme. Existe um tipo de conexão que não nasce da conversa longa, nem da tentativa de impressionar, nem de explicações sobre sentimentos. Ela nasce de algo muito mais silencioso, da forma como você se posiciona emocionalmente no momento em que a mente dele está mais aberta. Carl Jung dizia que grande parte dos nossos vínculos não é criada de forma consciente, mas através de padrões internos que reconhecem aquilo que traz sensação de familiaridade e significado. Em termos simples, a mente se aproxima daquilo que parece emocionalmente seguro, previsível e acolhedor, mesmo que a pessoa não saiba explicar por quê. E é exatamente por isso que o período da noite é tão decisivo. Não porque seja romântico, mas porque é quando o corpo desacelera e a mente deixa de fingir controle. É quando a solidão aparece, quando a carência que foi escondida durante o dia começa a dar sinais, quando o cansaço emocional faz o cérebro buscar algo que represente conforto interno. E aqui está o ponto que quase ninguém entende. O cérebro não procura quem cria excitação nesse momento. Ele procura quem cria sensação de repouso emocional. Muitas mulheres acreditam que, para marcar presença, precisam ser intensas, misteriosas, provocar ciúmes ou mostrar o quanto são desejadas por outros. Isso pode até gerar reação imediata, mas não cria vínculo profundo. O que cria vínculo é quando o cérebro associa você a um estado emocional de alívio. Quando ele sente que perto de você não precisa competir, não precisa se defender, não precisa provar nada, só precisa existir. E essa associação é perigosamente poderosa porque começa a se repetir sozinha. Talvez você já tenha vivido isso sem perceber. Aquela situação em que você não fez nada especial, não tentou convencer, não pressionou, e mesmo assim ele voltou, pensou em você, procurou você de novo. Não foi sorte, foi associação emocional. A mente dele começou a ligar você a um estado interno específico. E quando isso acontece, você passa a ocupar um espaço que não depende mais de mensagens, nem de esforço constante. Você vira uma referência emocional. O problema é que muitas mulheres fazem exatamente o oposto do que ativa esse processo. À noite, quando ele está mais sensível, elas entram em conversas pesadas, cobranças, discussões sobre o relacionamento, inseguranças acumuladas. Isso ensina o cérebro dele a associar aquela mulher ao peso emocional, não ao descanso. E o cérebro, sempre que pode, foge do que pesa, mesmo que exista sentimento.
Por outro lado, quando a presença feminina nesse momento é leve, previsível emocionalmente, sem tensão escondida, sem expectativa de resposta imediata, sem jogo psicológico, o cérebro começa a fazer algo muito específico. Ele passa a buscar aquela sensação novamente. E é aí que surgem os pensamentos repetidos, a lembrança antes de dormir, os sonhos, a vontade de se aproximar sem saber exatamente o motivo. Isso não tem nada a ver com manipulação. Tem a ver com entender como o vínculo emocional se forma de verdade. A mente masculina cria apego quando encontra um lugar onde pode baixar a guarda, onde não precisa performar masculinidade, sucesso, força ou controle. Quando encontra isso em uma mulher, algo muda internamente. Ele começa a sentir que estar próximo daquela pessoa não é esforço, é alívio, e esse tipo de alívio é raro. Por isso ele marca tanto. Talvez você esteja se perguntando agora se já fez isso sem saber, se já foi essa mulher para alguém. Aquela que ele procurava quando estava cansado, confuso, ou quando queria simplesmente ficar em silêncio, mas perto. Se sim, você já viu esse mecanismo funcionando. E se não, é exatamente isso que dá para construir conscientemente, sem jogos, sem teatro, sem precisar se anular. Porque no final, o que fixa você na mente de um homem não é o quanto você chama a atenção, é o quanto você se torna emocionalmente insubstituível. E isso não nasce do esforço. Nasce do tipo de estado que você cria quando está presente, especialmente nos momentos em que a mente dele está mais aberta e menos protegida. Na próxima parte, eu vou te mostrar qual é exatamente o tipo de atitude simples, prática e silenciosa que ativa essa associação emocional durante a noite. E por que ela funciona muito mais do que tentar puxar conversa, se explicar ou demonstrar interesse de forma direta. Pouca gente percebe, mas a forma como uma mulher encerra o contato com um homem é muito mais poderosa do que a forma como ela inicia. O cérebro não grava apenas o que acontece. Ele grava principalmente como aquilo termina. É por isso que certas músicas ficam na cabeça, certas cenas marcam mais, certos encontros não saem da memória. A mente dá um peso enorme ao último estado emocional antes do silêncio. E à noite, quando esse silêncio chega, o que ficou por último ganha um espaço muito maior dentro da mente. É aqui que entra uma atitude simples, mas extremamente estratégica. Sair do contato no momento em que a conversa ainda está leve, agradável e emocionalmente confortável. Não quando tudo já foi dito, não quando o assunto morreu, não depois de uma conversa longa demais. O que cria impacto psicológico é encerrar quando ainda existe vontade de continuar, quando a mente dele ainda está envolvida, mas não satisfeita. Carl Jung falava sobre como o inconsciente reage muito mais ao que fica em aberto do que ao que é completamente resolvido. Aquilo que não se fecha por completo continua sendo processado internamente. Em termos simples, quando algo termina antes de saturar, a mente continua aquilo sozinha. E é exatamente isso que acontece quando a última sensação associada a você é boa, leve, confortável e, ao mesmo tempo, interrompida. Muitas mulheres acreditam que precisam aproveitar cada segundo de atenção, esticar a conversa, manter o contato até não ter mais assunto. Mas isso ensina o cérebro dele a associar você ao desgaste, não à curiosidade. Já quando o contato termina de forma natural, sem drama, sem cobrança, sem explicações longas, a mente dele não sente peso, sente falta. E falta é um gatilho psicológico muito mais forte do que presença constante. Talvez você já tenha passado por isso do outro lado. Aquela pessoa que vai embora quando tudo está bom, que não se estende demais, que deixa uma sensação de ainda queria mais um pouco. Isso não cria ansiedade, cria envolvimento, porque o cérebro começa a preencher o espaço sozinho.
Começa a lembrar, a imaginar, a revisitar a sensação. E quando chega a hora de dormir, é exatamente esse tipo de memória emocional que ganha destaque. Outro ponto importante: a maneira como você se despede importa mais do que as palavras que usa. Um tom calmo, seguro, sem pressa emocional, sem tentativa de prolongar, comunica algo muito específico ao inconsciente masculino: estabilidade. E estabilidade emocional é um dos gatilhos mais fortes de apego, porque sinaliza que você não depende da validação imediata dele para se sentir bem. Isso gera respeito interno, mesmo que ele não perceba conscientemente. O que acontece depois é quase automático. A mente começa a associar você a um estado emocional organizado, tranquilo, confortável. E quando ele fecha os olhos, quando o barulho do dia some, quando não tem mais distração, é esse estado que o cérebro busca repetir. Não porque você pediu, não porque insistiu, mas porque a mente quer voltar para aquele lugar emocional. É assim que você deixa de ser apenas alguém com quem ele conversa e passa a ser alguém que ocupa espaço interno. Não é sobre intensidade, é sobre impressão emocional final, aquilo que fica quando tudo se apaga. E aqui está algo que muda completamente o jogo para muitas mulheres. Quanto menos você transforma a noite em palco de cobranças, inseguranças ou explicações, mais você se torna o ponto de descanso emocional dele. E o cérebro se apega profundamente ao que representa descanso, especialmente em um mundo onde quase tudo é pressão, expectativa e desempenho. Isso não significa se calar, se anular ou fingir que está tudo bem sempre. Significa escolher o momento certo para conversas pesadas e não misturar vínculo emocional com tensão constante. Quando a última memória do dia envolve você de forma leve, você se torna parte do espaço íntimo da mente dele. E esse espaço é muito mais profundo do que qualquer conversa racional. Na próxima parte eu vou explicar por que esse tipo de vínculo faz o comportamento dele mudar durante o dia, não só à noite. Porque ele começa a procurar mais, pensar mais, sentir mais, mesmo sem entender exatamente o que está acontecendo dentro dele. Quando uma mulher passa a ocupar esse espaço silencioso na mente de um homem, algo começa a mudar no comportamento dele durante o dia, mesmo que ele não perceba conscientemente. Não é só à noite que a lembrança aparece. Aos poucos, ela começa a influenciar decisões pequenas, vontade de mandar mensagem, curiosidade sobre o que você está fazendo, aquele impulso de procurar sem um motivo específico. E isso acontece porque o cérebro passa a te associar a um estado interno positivo que ele quer recuperar. A mente humana funciona muito por contraste. Quando ele está no meio de problemas, pressão, tarefas, cobranças, o cérebro automaticamente busca referências de alívio. E se você já foi registrada como esse ponto de equilíbrio emocional, a lembrança surge sozinha, não como um pensamento lógico, mas como uma sensação. Com ela, eu me sinto melhor. E sensações são muito mais persuasivas do que argumentos. É nesse momento que muitas mulheres se confundem. Elas acham que ele está se aproximando porque decidiu, porque pensou melhor, porque mudou de ideia. Mas na maioria das vezes é o vínculo emocional silencioso que está puxando ele de volta. A mente cria um pequeno hábito emocional, e hábitos não precisam de explicação racional para se repetir. Você começa a notar isso nos detalhes. Ele passa a reparar mais em você. Lembra de coisas que você disse. Busca pequenas desculpas para manter contato. Demonstra interesse sem transformar tudo em conversa profunda. É como se você tivesse deixado de ser apenas parte do contexto e tivesse virado parte do equilíbrio emocional dele. E quando isso acontece, a ligação fica muito mais forte do que qualquer tentativa direta de conquistar. Outro ponto importante. Quando o vínculo nasce desse lugar,
Ele não vem carregado de medo ou resistência. Ele não sente que está sendo empurrado para algo. Pelo contrário, ele sente que está se aproximando porque quer, porque se sente confortável, porque algo ali faz sentido emocionalmente. Isso cria uma forma de envolvimento muito mais estável e muito menos defensiva. Talvez você já tenha vivido a frustração de sentir que faz tudo certo, conversa, demonstra, se entrega. E mesmo assim, ele parece distante. Muitas vezes, isso acontece porque o vínculo foi construído em cima de esforço, não de associação emocional positiva. O cérebro dele te liga à tentativa, não ao descanso. E ninguém se apega profundamente ao que parece exigir energia constante. Quando a associação muda, muda também a dinâmica. Você deixa de ser a pessoa que tenta manter a conexão e passa a ser a pessoa que naturalmente ocupa espaço interno. E isso muda completamente o equilíbrio da relação. Porque agora é ele quem sente vontade de se aproximar, de investir, de manter a presença. E aqui está o detalhe que quase ninguém percebe. Quanto mais esse processo acontece de forma natural, mais forte ele se torna. Porque não ativa medo de dependência, nem sensação de perda de controle. Ele apenas sente que gosta de estar perto, que sente sua falta, que algo nele se organiza quando pensa em você. É assim que o vínculo emocional começa a sair do plano silencioso da mente e passa a influenciar atitudes reais. Mensagens, convites, cuidado, interesse. Não por obrigação, mas por desejo genuíno de se reconectar com aquela sensação interna que você representa. Chega um momento em que tudo muda, e não é porque ele faz algo diferente, é porque você para de agir a partir da carência e começa a agir a partir da segurança emocional. E isso é extremamente perceptível, mesmo quando não é dito em palavras. A postura muda, o tom muda, a forma de reagir muda. E a mente masculina reage de forma muito clara a isso. Ela respeita, valoriza e se aproxima daquilo que parece inteiro por si só. Quando uma mulher entende que não precisa disputar atenção, nem se provar, nem se moldar para ser escolhida, ela começa a emitir um tipo de sinal psicológico muito forte. O sinal de autonomia emocional. E esse sinal ativa algo profundo no outro, porque desperta curiosidade, admiração e principalmente o medo silencioso de perder algo que parece valioso e raro. Aqui está uma verdade que quase ninguém diz. O vínculo mais forte não se cria quando você se entrega demais, mas quando você permanece inteira, mesmo gostando. Quando você não abandona sua rotina, sua energia, sua identidade só para manter alguém por perto. Isso muda completamente o jogo, porque o homem deixa de sentir que você está disponível por necessidade e passa a sentir que você escolhe estar ali. E escolha tem um peso psicológico enorme. Nesse ponto, ele começa a te enxergar de outra forma. Não como alguém que está sempre tentando manter a conexão viva, mas como alguém que tem vida própria, estabilidade emocional e presença marcante. E isso ativa um tipo diferente de interesse, mais profundo, mais sério, mais ligado a valor do que a simples atração. Você não precisa se tornar fria, distante ou inacessível. O que muda é o centro de onde você se move. Em vez de agir para ser aceita, você passa a agir a partir da certeza de que merece reciprocidade. E essa mudança interna se reflete em microcomportamentos. Você não responde por ansiedade, não explica demais, não se justifica por sentir, não tenta controlar o ritmo da relação. Isso transmite maturidade emocional. E maturidade emocional é um dos fatores mais poderosos de apego, porque comunica que estar com você não é confusão, é clareza, não é tensão, é equilíbrio, não é instabilidade, é segurança. Quando uma mulher entra nesse estado, ela não perde homens por não tentar o suficiente.
Ela passa a perder apenas aqueles que buscavam alguém para suprir vazios, não para construir algo real. E isso, na prática, é uma forma de proteção emocional. Você deixa de se perguntar: o que eu preciso fazer para ele gostar de mim? E começa a se perguntar: isso que estou vivendo me faz bem? Essa troca de foco muda completamente a dinâmica. Porque agora você não está mais correndo atrás de validação. Está avaliando se aquela conexão merece seu tempo e sua energia. E é nesse ponto que muitas mulheres percebem algo surpreendente. Quanto menos elas tentam se encaixar, mais magnéticas se tornam. Quanto menos tentam controlar, mais influência emocional passam a ter. Porque a mente masculina responde com mais força à mulher que parece emocionalmente estável do que aquela que parece emocionalmente dependente. Isso não é sobre jogo, é sobre autoridade emocional. Sobre ocupar seu próprio espaço interno com segurança e não com medo de perder. E quando isso acontece, a relação deixa de ser um campo de batalha emocional e passa a ser um espaço de escolha mútua. Você não precisa se diminuir para ser desejada. Não precisa se adaptar para ser mantida. Não precisa se explicar para ser valorizada. Quando você se posiciona com clareza, respeito próprio e tranquilidade emocional, você não só muda a forma como ele te enxerga, você muda a forma como você mesma se enxerga dentro da relação. E isso é o tipo de mudança que ninguém tira de você. O que realmente muda tudo não é falar mais, não é explicar sentimentos, não é tentar criar conexão com palavras. O que muda tudo é o momento em que você escolhe não estender o contato quando ele ainda está emocionalmente envolvido. Poucas mulheres fazem isso, porque parece contra a lógica de aproveitar a atenção. Mas é exatamente aí que a mente dele começa a trabalhar sozinha. Quando a conversa está boa, quando o clima está leve, quando existe troca emocional, é nesse ponto que você encerra, de forma natural, tranquila, sem justificativa longa, sem desculpa elaborada, apenas sinalizando que vai seguir sua noite. Isso cria uma ruptura suave, não um corte frio. E essa pequena ruptura ativa um processo mental muito específico. O cérebro tenta completar aquilo que ficou inacabado. É nesse espaço que você entra nos pensamentos dele. A mente não fica presa ao que foi excessivo. Ela fica presa ao que foi bom e interrompido, ao que terminou antes de cansar, ao que deixou uma sensação de continuidade. E quando essa sensação acontece perto da hora de dormir, sem distrações, sem estímulos externos fortes, ela ganha ainda mais força. Não é sobre sumir, é sobre não se prolongar além do necessário. É sobre sair enquanto ainda existe desejo de continuar. Isso comunica duas coisas poderosas ao inconsciente masculino: que você não depende da conversa para se sentir bem e que você respeita seu próprio ritmo. Esses dois sinais juntos criam uma percepção de valor emocional muito alta. A partir daí, o cérebro faz o resto sozinho. Ele revisita a conversa, relembra o tom da sua voz, o jeito que você reagiu, a sensação que ficou. Não porque você pediu, mas porque o sistema emocional busca repetir estados agradáveis. E quanto mais esse padrão se repete, mais natural se torna a associação entre descanso mental e a sua presença. Muitas mulheres acreditam que criar vínculo é estar sempre disponível. Mas o que cria vínculo é ser emocionalmente marcante, sem ser emocionalmente exaustiva. Quando você sai no momento certo, você deixa uma impressão limpa, leve e forte. Uma impressão que não vem acompanhada de tensão, cobrança ou expectativa. Isso não exige jogo, nem manipulação, nem frieza. Exige apenas autocontrole emocional e leitura de momento. É uma escolha interna, não por orgulho, mas por inteligência emocional. Você não retira presença, você preserva impacto. E o impacto é o que permanece quando você não está ali.
Com o tempo, ele começa a perceber algo diferente. Não sente pressão quando fala com você. Não sente obrigação. Sente vontade. E vontade é um motor muito mais poderoso do que necessidade. Vontade puxa, necessidade empurra. E ninguém se aproxima de verdade quando se sente empurrado. Quando essa dinâmica se estabelece, você não precisa competir por atenção, nem provar valor, nem se esforçar para ser lembrada. A lembrança acontece sozinha, porque a mente já aprendeu onde está a sensação que ela quer repetir. Quando você entende como a mente cria vínculo, você para de tentar conquistar e começa a simplesmente ocupar seu lugar. Você não precisa correr atrás, nem se moldar para ser escolhida, porque presença emocional forte não se força, se percebe. E quando você se posiciona desse jeito, a conexão deixa de ser incerteza e passa a ser consequência. Se esse conteúdo fez sentido para você, se inscreve no canal, porque aqui a gente fala de conexão real, não de jogos que cansam e machucam.